Um grupo de artistas liderado pela empresária Paula Lavigne visitou o Senado em Brasília para acompanhar o projeto, aliás, para acompanhar a votação do projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial. Um grupo de artistas liderado pela empresária Paula Lavigne visitou o Senado em Brasília para acompanhar o projeto, aliás, para acompanhar a votação do projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial. O texto foi aprovado e agora segue para o Senado. Ao lado de artistas como Marina Sena, Paula Fernandes, Otto, Kel Smith e Paulo Betti, Paula Lavigne também se reuniu com o presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, seu senador, viu, Ana Paula? Na entrevista coletiva, depois da visita, a cantora Marina Sena, vocês conhecem a cantora Marina Sena? Ninguém da mesa nem ela sabe quem ela é. Será que ela canta? Mas olha só, essa cantora, ela defendeu a manutenção da remuneração por direitos autorais. Vamos ouvir aí a cantora. E eu acho que ninguém está aqui lutando contra a inteligência artificial, porque a inteligência artificial a gente entende como uma tecnologia que veio também para trazer progresso, mas a gente sente que se tem empresas ganhando bilhões com isso, essas empresas precisam arcar com as consequências e precisam arcar com essa mineração de dados que fazem que é com a nossa obra, com a nossa vida, e não só a nossa vida, mas a vida de toda a população brasileira, assim, e toda a população mundial, que eu acho que a gente precisa lutar sobre isso. Bom, o argumento dela é muito bom. No final, ela finaliza com realmente um argumento irrefutável, tá de boa. E aí, além dessa questão dos artistas falarem a respeito aí dessa regulamentação da inteligência artificial, a Prefeitura de São Paulo trouxe uma boa notícia pra gente, vejam só vocês. A Prefeitura de São Paulo vai pagar R$600 mil para o show da cantora Glória Groover, na comemoração do Réveillon deste ano, que acontece aqui na Avenida Paulista, né? Aquela festa que sempre acontece aqui no final do ano, aqui na Avenida Paulista. Glória Groover é conhecida por suas performances como drag queen. Para além das atrações musicais, a Prefeitura planeja investir quase R$10 milhões na festa, o que cobre custos com infraestrutura, equipamentos e pessoal técnico. Então, quer dizer, a gente tem aí duas questões bem importantes, né? Primeiro, a gente tem artistas que não sabem do que estão falando e que insistem em ter essa voz pública, política, e tentar ali fazer pressão. A Paula Lavigne, inclusive, ela é bastante conhecida por isso, ela sempre está fazendo esse tipo de articulação ali no meio político, né? Há algum tempo a gente também já teve circulando em rede social um vídeo em que um rapaz conta que todas as negociações políticas acontecem ali na casa do Caetano Veloso, né? Então eles se reúnem ali numa baita de uma cobertura para discutir como é que o pobre deve viver, como é que a administração deve ser feita com a vida do pobre, Diogo da Luz. É incrível, uma série de notícias que eu fico assim, tanto pasmo, né? Começando com essa história não só das artistas, como o próprio Mineirinho, presidente do Senado, dizendo que é preciso regular a inteligência artificial. Primeiro, o que essa gente entende de inteligência artificial? Mesmo nós, é uma coisa que está começando a aparecer. Não, mas é muito importante para proteger o direito autoral. Ah, me engana que eu gosto, vai. Não tem lei sobre direito autoral? Já não existe uma lei? Então basta seguir a lei. Ah, não, mas a ferramenta é outra. Então, se eu roubar o livro de alguém e começar a usar para dar aula como se fosse eu o autor do livro, dependendo da ferramenta, eu cometo crime ou não? Quer dizer que hoje, se eu fizer esse furto do livro, digamos, pela inteligência artificial, eu estou imune à lei? Claro que não. Então não tem o menor sentido isso. E quanto a essa história da Prefeitura fazer show, eu acho um absurdo também. Podem dizer que as finanças estejam bem administradas, que esteja sobrando dinheiro, então é hora de reduzir os impostos. Simples assim, se está sobrando dinheiro. Tem que administrar bem, mas administrar bem não é para ficar fazendo show para muitos. Ah não, mas vão dizer, não, mas 1 milhão de pessoas gosta desse show. São Paulo tem 11,5 milhões de pessoas. Esses 10,5 milhões gostam e vão ter que pagar o show para os outros? É claro que não. Ah, não, mas tem que lidar com as minorias, tem que fazer as coisas para as minorias. Uma coisa é respeito e administração olhando para as minorias. Aí eu estou de acordo. Outra é fazer festinha para a minoria. Não tem o menor sentido. Devia reduzir o IPTU,
ou ISS, ou qualquer imposto municipal, porque isso seria para os 11 milhões e meio de paulistanos. Aí faria sentido. E quando a gente chega nessas questões desses shows, né, é comum, todas as prefeituras costumam promover esses shows de final de ano, né, que são os shows de Réveillon, mas a grande questão, Ana Paula, que a gente sempre coloca é que se esse show vai trazer algum retorno para a cidade, que é sempre essa a justificativa, né, estamos investindo, e aí é na casa dos milhões o que eles estão investindo, mas esse show trará um retorno para a população da cidade, retorno em termos econômicos, vai aquecer o turismo, e aí a rede de hotéis terão clientes, aquela coisa toda. A grande questão é, se isso de fato ocorre, basta então que se faça uma parceria com as empresas privadas, porque se tem um grupo, um segmento da sociedade que está interessado que a economia esteja aquecida, é justamente a iniciativa privada, né, Ana Paula? Sim, Geise, inclusive é o seguinte, se é tão assim importante para o turismo, para o entretenimento, as empresas privadas vão ter interesse em participar. Quem que não quer aparecer num show desse, né, com a sua marca e tal? Então, basta ter um mínimo de articulação para que a gente possa não fazer uso do dinheiro público para isso. Mas tem um outro fato, talvez seja mais fácil, né, fazer usando o dinheiro público. As pessoas, às vezes, os administradores optam pelos caminhos mais curtos e mais fáceis, e é muito antipopular você, de repente, falar, não, nesse ano nós vamos fazer uma coisa mais simples, mais de acordo com as finanças do município ou do estado, e como isso não é uma medida populista, aí nós temos aí os administradores, infelizmente, sempre dançando conforme a música, sempre atentos a medidas eleitoreiras, a ações eleitoreiras. E aí os shows, né, nós vamos entupindo as pessoas aí de circo, porque o pão não tá vindo, né, a picanha tá cara, estão mandando a gente comer abóbora no lugar de picanha, ovo, alface, não pode ser o orgânico também, porque é caro, né, para nós mortais. Quem come alface orgânico do MST deve ser a Paula Lavigne. Viu, exatamente, que é caro, inclusive. Porque a elite cultural do país consome o arroz orgânico do MST, que custa R$40, 5 quilos. Se não me engano, e contra, acho que 10 ou alguma coisa assim, do arroz que nós mortais comemos, né? Então, são essas questões populistas muito usadas, né, pelo nosso atual governo, nosso atual sistema partidário, político, não só do governo federal, né, espalhado por todo o Brasil, essa questão de que o brasileiro, ele consegue conviver com um sistema de saúde precário, com um sistema educacional extremamente limitado, ele vai empurrando com a barriga, porque chega na hora do Réveillon e do Carnaval, a festa está garantida e a gente tem que mudar esse cenário no Brasil. Doutora Cláudia, eu tenho 2 perguntas muito sérias e importantes para você. A primeira é sobre o argumento da Marina, que ao final ela deixou muito claro que tá de boa. E a segunda talvez é até mais importante do que a primeira. Você vai ao show da Glória Groove? Olha, Jesus. Bom, eu fiquei sabendo hoje quem é essa tal de Glória Groove, né? E também fiquei sabendo por você show, então. que não é Glória, né? Que a Glória, na verdade, não é Glória. Fiquei sabendo aqui também. Exatamente isso. Há tempo de ir pro show, então, hein? Não, se de jeito hoje. algum, não vai ser comigo, com certeza. Eu só queria pontuar antes o que a minha colega, Ana Paula, disse. O Dilma não operou no SUS, né? Não. Não sei, será que isso significaria que o nosso sistema de saúde não funciona? É só uma pergunta retórica, obviamente, mas assim, a gente tem a tendência, e é natural, de nos opor a qualquer coisa que esses artistas pensem como correto, né? Então a minha primeira tendência foi essa imediatamente quando eu li a matéria, mas eu fui me debruçar rapidamente sobre o PL 2338 de 2023, que é inclusive de autoria do seu conterrâneo, né? Do presidente da casa, presidente do Congresso, o Pacheco. E 3 coisas me chamaram a atenção, mas eu vou precisar do óculos. Eu tô que nem o Milley, eu já olho por cima do óculos e aqui eu uso para ler, né? Ou então que nem um professor Suano que tem 3. Hoje eu vim com 2. Chegarei nesse nível, professor. É um nível acima. Olha só, no artigo L também vai ter uma verificação prévia do sistema. E tudo que é prévio me lembra censura. Então como é que alguém vai fazer a verificação prévia de um sistema sem saber exatamente como ele funcione, para que finalidade ele vai operar, porque são inúmeras as finalidades da inteligência artificial, e vai fazer essa justificativa. Um outro ponto aqui é que vai ficar a cargo do governo
criar um grupo gestor. Quer dizer, existe aí implicitamente mais um conselhão Exato. para contratar os amigos do rei, os amigos dessa ausência de governo, né? Porque não dá nem para chamar mais de desgoverno, dá para chamar de ausência de governo. E por último, eles preveem lá no final uma punição direta ao próprio provedor do sistema. E isso me lembra a discussão no STF, neste momento, do artigo 19 da lei do Marco Civil da Internet. Então, são coisas que, além de escabrosas, como eu estou colocando, extremamente preocupantes. A gente não sabe como será o futuro, mas agora eu vou responder a tua pergunta do Tá de Boa. Talvez a resposta dela, do Tá de Boa, essa finalização, signifique a mesma coisa que o Estado Democrático de Direito. É, exatamente isso. Você decifrou. É exatamente isso. Professor, quando a gente fala aqui a respeito dessa regulamentação, tanto da rede social quanto da inteligência artificial, a gente sempre está falando sobre liberdade, mas é importante também lembrar que é uma questão de liberdade, aliás, de censura ao falar, né? Você não pode falar determinadas coisas, você não pode sequer pesquisar determinadas coisas com a inteligência artificial, portanto, impedir o desenvolvimento daquela ciência, mas também é o impedimento de se informar. Você não pode se informar a respeito do que está acontecendo em termos tecnológicos, em termos de informação mesmo do que está acontecendo na notícia. Repito aqui sempre o exemplo do Trump, né? Se não fosse pelas redes sociais, as manchetes do jornal Folha, por exemplo, estava dando conta de que ele tinha tropeçado e que haviam boatos e que supostos tiros, eu realmente gostaria de entender o que é um suposto tiro, mas supostos tiros tinham acontecido, enfim. Então a gente tinha ali um somebody love para não passar a informação real. E aí a gente vê aí a classe artística realmente se sentindo muito, muito dona, né, da sua própria fala para dizer uma série de baboseiras, né? Eles se sentem bastante confortáveis em falar bobagens em público. Geise, eu vou em alguns pontos. O primeiro deles é a manifestação dos artistas, o segundo é a questão da inteligência artificial. O Dr. Caio Evandro, ele foi preciso na ponte em que faz, porque a inteligência artificial com as redes sociais, ela não está diretamente tocada as redes sociais ali, mas a questão da censura está por causa da verificação prévia, aí é que está o pulo do gato. Como eles não vão ter capacidade de fazer essa verificação prévia a partir da inteligência artificial ou na inteligência artificial, eles vão resumir tudo e colocar tudo no mesmo pacote e fazer a verificação prévia de tudo aquilo que circula, de uma maneira em que a inteligência artificial não vai ter capacidade nenhuma de processar tudo que existe para fazer o seu trabalho. Esse é um ponto, você foi um esgrimista, foi no coração. Foi lá. Esse é o ponto. Os pulos do gato que eles estão dando, mas eles são muito espertos na maneira de trabalhar. Eles trabalham estrategicamente. Esse é o problema nosso da direita, deles da esquerda. A esquerda trabalha estrategicamente. Nós trabalhamos taticamente. A gente vai nas batalhas, eles pensam a guerra e eles se antecipam por isso. Não quer dizer que eles são mais inteligentes que nós, é que como eles têm mais tempo para jogar fora, que a gente só quer trabalhar, a gente quer educar os filhos, a gente quer não incomodar a vida dos outros, então eles passam o dia inteiro ali, nos bares, nas grandes coberturas, fazendo planejamentos estratégicos e garantindo um segura a mão do outro para que todo mundo tenha a base para continuar fazendo o que eles fazem, que é nada e é só pensando estrategicamente como atrapalhar os outros. Mas quando você olha e estrategicamente eles estão juntando, colocando pontos dispersos e criando espaços para fazer as pontes. Isso é espetacular. E olha que coisa interessante, que aí faço já o gancho com que essa Paula Lavigne fez. A Paula Lavigne é a esposa do Caetano Veloso. E aí é um amor muito puro. Começou com muita pureza o amor deles e eu sempre vou reverenciar o amor puro do Caetano com a Paula Lavigne quando começaram a namorar. Porque é importante que isso seja legal, a gente reconheça o grande amor. Tá? E aí não vamos tocar na questão pessoal dele, mas apenas para dizer por que na cobertura do Caetano Veloso. Porque ela é esposa do Caetano Veloso e Caetano Veloso está com ela há muito tempo. Então vamos reverenciar e respeitar isso até desde quando eles começaram a namorar. Voltando à questão do que eles colocaram. Sempre que eu me apresento em todo lugar, e eu não tenho nenhum receio, gosto de conversar com o pessoal da esquerda, porque eu acredito que é argumento contra argumento, mas eu sempre me apresento, eu digo, eu não sou liberal em economia, eu sou capitalista. 2, eu sou conservador cristão na questão dos costumes, na questão da pauta social. E sou monarquista. Por que eu estou dizendo isso? Porque o argumento dos artistas, apesar dela ter terminado, a cantora ter terminado com só ter terminado dessa maneira, o argumento deles é um argumento capitalista.
Olha que coisa maravilhosa e curiosa, porque eu, como sendo capitalista, me apresento como tal, eu defendo a propriedade intelectual. A propriedade intelectual tem que ser respeitada, tem que ser remunerada. Qual é o grande problema? Como é que você vai regular isso da propriedade intelectual ou dos direitos autorais? Para eles serem remunerados em algo que está em processo de desenvolvimento e você não terá como fazer o rastreamento se não criar um processo de rastreamento que permitirá depois a censura. Porque permitirá o monitoramento. Sim. É a jogada estratégica deles. E aí fica a grande questão. Inteligência artificial, podem ter medo da Skynet do Schwarzenegger. Mas inteligência artificial é o futuro. Quem não trabalhar com inteligência artificial vai dançar tecnologicamente no futuro e vai voltar para a idade da pedra. Tem que trabalhar com inteligência artificial, com blockchains, com criptoativos, vai ter que trabalhar com a liberdade do empreendimento, porque senão está fora do processo histórico. 70% das profissões serão jogadas fora, só ficarão 30% vinculadas à tecnologia e à educação, porque é aquilo que faz a base da sociedade para gerar o empreendedorismo. Então nós vamos ter que trabalhar com isso e vamos ter que aceitar a inteligência artificial, e essa questão da remuneração é que é o pulo do gato para eles, porque ou eles fazem a censura e fazem o monitoramento para perseguir pessoas, ou então vão ter que descobrir um sistema para aceitar a inteligência artificial como criadora e criativa. E ficaria na mesma situação que nós. Quando eu escrevo um livro e eu vejo alguém escreveu algo, eu faço a citação, reconheço os direitos autorais e não pago a propriedade intelectual porque eu estou criando a partir do que existe. Porque a gente tem que criar a partir do que há. Senão toda monografia ia ter que pagar alguma coisa. Exato. Só Deus cria a partir do que não havia. E cria a partir dele mesmo. Nós temos que criar a partir do que há. E nós vamos ter que reconhecer a inteligência artificial fazendo isso. Agora, qual é o limite do humano e tecnológico? É o futuro que vai resolver. Não somos nós agora. A gente pode antecipar e pensar em como criar um campo para que a inteligência artificial se torne um instrumento e não senhor do ser humano. Essa é a questão. E não a jogada que eles fizeram. Essa é jogada estratégica para ir no ponto que você tocou, Caetano. Agora, Suano, você trouxe um ponto muito interessante, né? Essas pessoas estão lá defendendo a propriedade intelectual, como você disse, né? Propriedade intelectual para poder buscar oferir dinheiro. A razão é essa, tá certo? Você não pode usar aquilo que é propriedade intelectual minha para ganhar dinheiro, porque eu que tenho que ganhar dinheiro com isso. Mas eles defendem a propriedade material para ganhar dinheiro? Aí é charada. Por exemplo, a propriedade rural. Qual a diferença? A propriedade rural não é também com o fim de oferir recursos? Pois é, isso é aí que está o salto da safadeza. Mas eles não são socialistas? Ué, se são socialistas, por que eles vão estar tão preocupados com a propriedade intelectual e serem remunerados, tendo eles acesso a milhões, como a Glória Groove, sei lá, a Glória Groove, dessa senhora? Você vai pro show? Claro que não, porque eu não vou primeiro... Mas você pega, dá uma olhada aí, por exemplo, ele já ganha 600 mil reais. Pelo amor de Deus, é muito dinheiro para fazer um show de final de ano. Eu gostaria de saber qual é a relevância dela artista, para tá? o cenário artístico brasileiro. Qual é a relevância para isso? Aí fica numa crítica ao Ricardo Nunes. Mas, Ricardo, qual é, cara? Você tem que ouvir o teu eleitor. Porque as pessoas te elegeram, mas isso é estrutural, está na pauta. Pauta coisa nenhuma. Você é o prefeito, você tem que dizer, não vai. Acabou. E vamos distribuir isso para outros artistas. Artistas são mais vinculados àquilo que representa o público que te elegeu. Porque o público que te elegeu não gosta de esculhambação. Tanto que ele não vai. Não quer dizer que não tenha valor, não quer dizer que não seja remunerado. O problema é dar 600 pau para alguém, para uma pessoa só que de repente não representa aquilo que foi o eleitor dele. Mas é para toda a sociedade. A maioria, nesse caso, tem que ser ouvida também. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no
Telegram, manda sinal de fumaça a pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.